aquele barulhinho na orelha, assim, todo mundo já se incomodou, não é verdade? Certamente, porque o mosquitinho, quando chega na orelha, quando ele está dormindo, é uma das coisas mais desagradáveis. Outra imagem que a gente tem de um inseto é sempre aquela do anúncio de televisão, usa aquilo, usa aquele produto, talvez agora um pouco suavizado pelo caráter do ozônio, que nós já discutimos, né, muito aí, quanto a essa possibilidade de ficar usando sprays impunemente. Na verdade, o inseto está sempre associado a uma medida de combate. Há que acabar com o inseto. Mas, afinal de contas, por que, que o inseto está aqui no mundo? Como é que ele existe? Por que, que ele vive? É muito para tirar essa dúvida sobre o inseto no mundo que nós montamos a mesa de hoje do Tome Ciência, com especialistas que vão poder nos mostrar algumas curiosidades dos insetos e um pouco dessa tendência atual de se fazer uma visão até mesmo de controle dos insetos sem a agressão dos remédios tóxicos e sem prejuízos ao ser humano, porque não só os remédios tóxicos, mas como uma série de medidas que ocorrem no mundo, como desmatamento e uma série de outras que nós vamos ver, agravam essa questão da relação do inseto com o ser humano. Vou então apresentar para vocês inicialmente o Eloy Garcia, que é da Fiocruz, e tem exatamente essa vinculação do conhecimento dos insetos e a relação com a doença, com a saúde do ser humano. Ao lado do Eloy Garcia, o professor Walter Moss, do Núcleo de Pesquisas de Produtos Naturais da UFRJ. Temos também aqui a presença de um integrante da Universidade Federal Fluminense, o professor Alfonso Quilecon, que é vice-diretor e pesquisador do Instituto de Biologia lá da UF. E, por fim, apresento a vocês o professor Otto Gottlieb, é difícil, eu falo sempre errado esse nome, depois o senhor me corrige, né? Que é professor de Química Orgânica da Universidade de São Paulo, da USP, já esteve até aqui com a gente em outra oportunidade. E é exatamente pelo professor Otto que eu começo com uma curiosidade que ele me revelou fora da gravação e na outra vez que ele esteve aqui no programa. E é realmente bastante curioso a gente imaginar que para um animal, pássaro, etc., aqueles bichos que tem na Amazônia, para cada quilo de um bicho daqueles existem 4 quilos de insetos na Amazônia. Quer dizer, a população de insetos na Amazônia é realmente, dá banho, dá de 10 a 0 em tudo. Quer dizer, os insetos são em grande número, assim? Os insetos são não só, então, em grande quantidade, como você acaba de indicar, mas também em grande número de indivíduos, em grande número de espécies. Só para citar um único dado numérico desses dados espantosos, dessa qualidade fantástica de insetos, num grupo de 10 árvores, 10 indivíduos vegetais pertencentes a 5 espécies, se encontrou recentemente 24.000 indivíduos de insetos pertencentes a 2.800 espécies. E para cada indivíduo vegetal, 24.000 indivíduos de insetos. E isto apenas com referência aos insetos do topo da floresta. Isto ainda excluindo o número de insetos muito mais difíceis de serem contados, que habitam no chão, entre a matéria vegetal decomposta no fundo da árvore. Então, esse número é simplesmente fantástico. E acontece um ponto extremamente importante nesse sentido para a humanidade, que o pequeníssimo número de insetos é cientificamente conhecido. Em todos os insetos, em todo o número de espécies de insetos que agora são calculados entre 10 milhões e 30 milhões, coisa absurda, aparentemente, somente 1 milhão é conhecido, é cientificamente descrito. 200.000 mais espécies são conhecidas de artrópodes e outros animais invertebrados próximos dos insetos, uma pequeníssima percentagem daquilo que realmente existe. Poderá o homem sobreviver nesse desconhecimento total da vida animal em sua volta, que cada vez mais faz parte da sua vida por muito tempo? Ou será que o cientista deveria, para poder prever os acontecimentos futuros de uma nova era biológica que se aproxima, se dedicar mais a esta questão dos insetos? Em vista dessa quantidade, dessa qualidade tão absurdamente grande, a grande piada que nesse círculo anda
se repetindo, Deus deve ter sido extremamente carinhoso com os insetos. Os mamíferos ele colocou um ou outro, uma espécie humana e tal, mas insetos têm milhares e bilhões de espécies outras. Quer dizer, Deus é realmente Deus dos besourinhos, nunca do homem. Certamente o mosquitinho não deve ter passado pelo ouvido dele, porque senão ele não seria tão benéfico com os insetos. Eu perguntaria ao professor Alfonso exatamente uma definição já desses 30 milhões de indivíduos aí, de essa quantidade de espécies, como é que a gente pode definir ao público comum que seja um inseto? O que é que caracteriza o inseto e por que de tantos? Bom, eu acho que isso é... O que caracteriza o inseto é uma pergunta que deveria fazer um biólogo, sou químico, então, obviamente, eu acho que o professor Herói será mais competente para dar a resposta a essa é a primeira pergunta. Agora, o porquê do tanto, isso sim está muito mais dentro do que posso dar como resposta e considerar um pouco. Nós estamos, de fato, considerando uma situação atual. Ela resulta de anos, de bilhões de anos de evolução. Então, é lógico que ao longo dessa evolução, os insetos apareceram, se diversificaram, porque eles são bem-sucedidos. Eles são bem-sucedidos porque as interações deles com o meio onde eles vivem são interações positivas. Então, pegando o gancho do início da sua apresentação, os insetos não são apenas nocivos, não são apenas pragas. Existem insetos que servem e insetos ao homem, outros que não servem ao homem, insetos que têm utilidade para as plantas, para o meio ambiente, e outros que aparentemente não têm. Eu digo aparentemente porque é aí que está o fenômeno, nós não conhecemos o suficientemente bem. É claro e é conhecido que determinadas plantas só sobrevivem pelo fato de elas viverem associadas a insetos. São polinizadas pelo inseto. E outro fato, é conhecido, formigas que vivem associadas a uma planta, a dita planta alimenta essa formiga com algo, e essas formigas, de fato, são atraídas pela planta, mas elas comem insetos fitófagos, aqueles insetos que iriam devorar a planta por inteiro. Então, a planta está protegida pelo fato que ela atrai formigas. A formiga não tem, senão, nada a ver com essa planta. Ela come o inseto que come a planta. Então, isso é uma dessas relações muito complicadas que existem entre insetos, plantas, até predadores maiores, vertebrados, etc. E que, aos poucos, o biólogo, aos poucos, o químico começa a entender. Bem, vamos aproveitar esse lado que ficou meio incompleto, pular ali para o Eloy, então, para ver exatamente como definir ao grande público, porque você fala inseto, com essa quantidade que o professor Otto colocou, como é que a gente define esse campo? Esse campo, realmente, com 30 milhões de espécies, né, é bastante complexo. Mas quem de vocês não conhece um inseto? Né? São artrópodes, geralmente pequenos, isso não quer dizer que todos sejam pequenos, tem insetos gigantes. Qual é o maior, digamos assim? Tem insetos de quase meio quilo, na realidade, enormes. Mesmo lá no Museu de Insetos da Fundação Oswaldo Cruz, você pode ver besouros com 300 gramas, negócio desse tipo. Assim. Tem insetos de todos os tamanhos. E micro-insetos também, que na realidade pode ser praga de um inseto maior. Quer dizer, é realmente muito complexo essa definição. Mas com esse número enorme de espécies, a gente pode questionar se realmente eles são somente pragas ou vetores de doença para o homem. Né? Eu acredito que a própria evolução social da humanidade pode ter até como exemplo uma comunidade social de insetos, como uma colmeia, como até o caso que o professor Afonso chamou das formigas, dos cupins, que tem uma ordem fantástica dentro de uma comunidade desse tipo, por linguagem que hoje está se tornando cada vez mais conhecida, uma linguagem química de mensagem. O inseto pode jogar no ar um composto químico que o outro inseto reconhece e sabe para que serve aquilo, se é para marcar uma trilha, ou se serve para uma dança ou para uma corte nupcial ou algo desse tipo. Quer dizer, nós estamos numa fase agora de um aprofundamento no estudo, principalmente na parte química e de comportamento desses animais, que provavelmente vai nos ajudar muito a entender
a importância dos insetos nesse planeta. Você falou aí nessa composição, nessa possibilidade, né, de identificação química, que explica muito dessa organização, né, que já é conhecida, creio que até do grande público, a questão de colmeias, essas organizações internas que funcionam, né, os soldados. Bem, mas antes da gente começar aqui o programa, o Valdemar estava colocando um detalhe que para mim foi uma surpresa espantosa, né? Que o inseto reconhece a cor também como um processo de comunicação. Como é que é isso? Quer dizer, não é só uma coisa que ele vem a cheirar, a sentir. Como é que é essa percepção da cor? Bom, já foi mencionado aqui, foi dita a palavra linguagem. Toda essa química de que nós estamos tratando é basicamente linguagem. Linguagem entre indivíduos. Geralmente nós entendemos por linguagem a linguagem sonora e a nossa linguagem articulada, viu? Mas isso é um caso único em todo o mundo vivo, né? Só o homem tem a linguagem articulada, mas os indivíduos de todas as espécies vivas de alguma maneira se comunicam, mesmo vegetais, né? Então existem diferentes tipos de linguagem. Existem a linguagem química entre indivíduos de uma mesma espécie. Aí isso inclui as substâncias que provocam atração sexual entre indivíduos, substâncias que são repelentes, né? Existe a linguagem entre indivíduos de espécies diferentes, né? Linguagem que delimita território, por exemplo. Tudo isso é química. A química que se faz pela produção de determinadas substâncias, né? Então, essa linguagem que pode ser sonora e pode ser olfativa, digamos, né? Ela pode ser também visual, e visual através de cores. E isso se faz principalmente entre insetos e seres pertencentes a outros setores em outros setores do mundo vivo, né? Por exemplo, entre insetos e plantas, entre insetos e aves, né? Aí aparece com muita frequência o fator cor. Por exemplo, nós temos as flores que são polinizadas por insetos. Um dos fatores de atração são as substâncias voláteis, que para nós se aparecem como perfume, né? Um perfume de uma flor, né? Mas a cor da flor é importante também, né? Também atrai. Atrai, né? O inseto enxerga, assim como nós enxergamos. Acontece que o espectro de percepção de um inseto não coincide exatamente com o nosso. Então, o inseto, por exemplo, alguns insetos, como as abelhas, por exemplo, sabem-se que não enxergam o vermelho, mas enxergam do outro lado do espectro. Aquilo que para nós é ultravioleta e que nossos olhos não veem, aí para a abelha vê, a abelha enxerga, né? Uma parte do ultravioleta. Aí acontece... Eu poderia só botar uma coisa no popular aí nessa discussão da cor. Me recorda a situação de houve aqui, do Lacerdinha, que era chamado, né, assim, foi apelidado assim, que dava em ficus, na árvores aqui muito presentes no Rio de Janeiro, e que normalmente com cores claras, branco, amarelo, aqueles insetos vinham todos para cima, e ardiam, às vezes caiu no olho e tal. É um pouco disso também, quer dizer... não no caso específico, estou dizendo, mas as atrações... eu digo as atrações de cor. Existem... Quer dizer, eu citei um exemplo do popular, assim, mas existem atrações de cor que podem levar o inseto a ser levado a tomar atitude por causa de uma cor, realmente? Bom, provavelmente sim, né? Provavelmente sim. Esse caso específico eu não conheço. Mas vamos voltar à cor das pétalas das flores, né? Vocês conhecem, com certeza já viram, flores nas quais o centro da flor é de uma coloração diferente do resto da corola, não é? Isso é comum em hibiscos, por exemplo, hibiscos que tem uma flor vermelha, mas tem uma tonalidade quase que azul bem no centro, não é? Existem nessas outras flores
plantas chamadas Maria Sem Vergonha. Existem flores de diversas colorações e algumas delas têm um centro de cor diferente. Isso os biólogos chamam de guias de néctar. Quer dizer, o inseto vai, pousa sobre a flor e pela diferença da cor, ele acerta o centro onde se encontram os órgãos sexuais da flor, né? Então, é um guia que o inseto segue para chegar lá onde a planta quer que ele chegue, viu? Bom, agora acontece que algumas flores, para nós, têm uma coloração só, são amarelas, digamos, né? Isso é comum em compostas. Em compostas, naturalmente, o que nós chamamos de flor não é uma flor, é uma quantidade grande de flor, uma inflorescência. É aquilo que nós... São as margaridas, né? As margaridas, o melhor exemplo. O que nós geralmente chamamos de pétalas, não são pétalas, são brácteas. Mas não tem importância. Elas também apresentam com frequência esse fenômeno do centro de uma outra cor, né? São totalmente amarelas para nós. Para o inseto polinizador, o centro tem outra cor, porque é uma substância química diferente. Né? Diferente, porque para nós se apresenta também amarela, mas ela absorve no ultravioleta. Então, para a abelha é diferente. Deixa eu pegar essas diferenças, então, que o senhor explanou muito bem a partir da Mas cor. eu ainda quero falar mais. Tá, voltamos depois. Para pegar exatamente um aspecto que havia sido colocado aqui no início, quer dizer, eu pegaria o professor Alfonso para isso. Exatamente essa tendência atual de utilizar toda esse conhecimento no qual o professor Mas colocou com bastante detalhe um aspecto bem interessante, quer dizer, o homem chegou ao ponto de perceber todas essas nuances do inseto. E há uma tendência atual de se utilizar esse conhecimento no próprio combate aos insetos. Eu falava insetos positivos, insetos negativos, quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de conhecimento aplicado no combate a insetos. Isso é fazer um pulo muito grande, né, da parte da pesquisa básica para a pesquisa aplicada. De fato, como para nós, seres humanos, os insetos mais frequentemente aparecem como nocivos, como agressivos, existe sempre, e sempre existiu, essa tendência de querer acabar com o zzz do mosquito, matá-lo. Lá vem os inseticidas. E houve várias gerações de inseticidas. Os primeiros utilizados se tornaram tão mais danosos, de maneira geral, que foi quase que uma necessidade de parar com esses organoclorados, etc., DDT. E depois houve outras gerações de inseticidas que foram desenvolvidas aos poucos, que se tornasse mais fácil de eliminar depois na natureza, biodegradáveis, e a nova geração de inseticidas são aqueles que, de fato, mimetizam substâncias químicas que têm mensagens para esses insetos. Ou seja, se você conseguir ludibriar um inseto com uma substância química que ele normalmente utiliza para uma determinada função, uma mensagem química, se você consegue enganar um inseto, de repente ele vai copular com um pedaço de algodão e ele se torna incapaz de se reproduzir, porque acabou o seu potencial. E naquele momento você consegue cortar a possibilidade do inseto se reproduzir em grandes quantidades. Isso é um novo combate, combate biológico. Sem um prejuízo tóxico ao próprio Exatamente, homem. porque já são substâncias que existem na natureza, apenas elas são utilizadas no momento inadequado com o inseto pelo homem para acabar com o inseto, para tentar acabar com ele. Isso é a nova tendência, o aspecto então da aplicação. É óbvio que para poder fazer isso, antes disso, é necessário ter a pesquisa básica que determina quais são essas substâncias que poderiam ser utilizadas. Isso é, de fato, o trabalho do químico em relação a isso. Essa visão até que o professor Walter estava colocando, quer dizer, chegar ao ponto do conhecimento de diferenças tão aparentemente impossíveis de se ver, né, pelo homem. Nesse sentido, professor Otto, o senhor colocava uma pergunta na qual eu vou lhe pedir a resposta. Está havendo realmente um crescimento da preocupação, ou há no Brasil essa possibilidade de a gente estudar, fazer uma pesquisa básica de insetos, até com essa preocupação de que está havendo um crescimento grande, um desconhecimento ainda muito grande dos insetos que temos? Não, eu acho que exatamente a falta de estudos básicos a respeito, como já o professor Cricon também insinuou,
um assunto de magna importância para todo o futuro desse país. Esses fenômenos todos têm que ser estudados profundamente. Eu acho que tudo que se disse até esse momento é fruto de evolução, inclusive as cores, que o professor Walter Motz explanou bastante bem, as cores que permitem interação inseto-flor são importantes e são fruto de evolução. Nunca se pode esquecer que insetos são entre os animais mais antigos, existiam mais de 400 milhões de anos atrás, quando ainda as plantas estavam engatinhando. Insetos modernos são de 300 milhões de anos atrás, quando as plantas vasculares estavam bem estabelecidas no mundo. Então, há uma aparente interação planta-inseto. É extremamente importante também seguir essa pista indicada por Alphonse Quericon, porque os insetos não são necessariamente nocivos, todos. Muito ao contrário, o número mínimo é comprovadamente nocivo. E como Eloy Rodrigues Garcia disse no começo, insetos controlam a vida de insetos. Então, imagine agora erradicar um inseto que controla outro inseto. Então, esse inseto agora não mais sujeito à ação do inseto entomófago, aquele inseto que destrói um outro, esse vai se desenvolver fantasticamente e quem vai sofrer são os mamíferos, o homem principalmente. Então, é uma situação que necessita o mais rapidamente possível o entusiasmo da juventude, a atenção do poder público, porque o século vindouro muito terá a conversar sobre insetos e sobre ação benéfica ou não. E como os insetos são animais extremamente fáceis de adaptação, tudo que nós agora cometemos de agressão contra as matas, que são o habitat normal, vão fazer com que os insetos se estendam para outros locais e, portanto, cada vez mais estarão em foco no mundo todo como animais de cuja linguagem é necessário ter conhecimento para controlá-los através dela. Por que isso não foi feito ainda? Afinal de contas, muitos sinais, muitos desses vocábulos que o Walter citou já são conhecidos, porque a indústria dessas substâncias é uma indústria complicada. Em primeiro lugar, as substâncias são frequentemente complicadas. Em segundo lugar, as quantidades que o homem precisa são tão pequenas que nenhuma indústria deseja fabricar 1 quilo de alguma coisa. Por esse quilo poderia controlar toda aquela praga do Brasil inteiro e do México também. Ninguém quer fabricar 1 quilo, todo mundo quer toneladas de produto. E há outras complicações com a indústria desse tipo, porque senão já haveria esse controle todo equacionado. E apesar de conhecimento de uns 20 anos dessa linguagem, em certo sentido, isso não está nada equacionado. Longe disso, de vez em quando, se ouve de broca contra o algodão. Então, continuamos em grande complicação do ponto de vista prático. Por quê? Porque justamente essa parte teórica não está ainda completamente resolvida, precisa ser abordada. Sim. Ainda para tirar um lado de curiosidade, que certamente pode ser até um instigador de novos cientistas, né, que venham a se interessar por isso, o professor Otto Eloy falou em insetos úteis e insetos nocivos. Evidentemente, a tendência de todo mundo que está em casa é imaginar, poxa, você tem que estudar o inseto nocivo que faz mal para a gente, né? Mas não é isso que orienta só os cientistas. Como é que você poderia nos ajudar a entender a história do inseto útil? Essa dinâmica populacional de insetos realmente é muito complicada. Eu me lembro, há cerca de uma semana atrás, eu estava no simpósio de doença de Chagas em Caxambu, e foi mostrado um slide onde eles mostravam que em São Paulo foi erradicado do estado de São Paulo o Triatoma infestans, que é um barbeiro que transmite a doença de Chagas. Mas com essa eliminação do Triatoma infestans, apareceu o Panspermia megisto, que é um outro vetor que transmite a doença de Chagas. Então, essa dinâmica, esse controle populacional é extremamente complicado. É tão complicado que em janeiro de 91, nós vamos participar de uma reunião no Arizona, nos Estados Unidos, sobre insetos transgênicos. Quer dizer, já é manipulação gênica na tentativa de controlar, por exemplo, transmissão de malária, né? Teria um inseto que é um bom vetor,
Por que ele é um bom vetor? Porque ele tem uma carga genética onde o agente que causa malária, o plasmódio, se interage bem. Então, se você manipula o gene desse inseto, você pode modificá-lo para o plasmódio não se sentir bem dentro desse inseto, então ele vai ser um mau vetor. Isso se discute hoje no mundo inteiro, principalmente relacionado aos insetos que transmitem doenças, que talvez aí sejam maus insetos, né? Mas nós temos, como já foi dito aqui na mesa, os insetos que fazem a polinização. Quer dizer, existem milhares e milhares de plantas que são mantidas nesse planeta devido aos insetos. Eles vão lá, eles que fecundam essas plantas, eles que transportam o pólen e a mensagem genética para que essas plantas sejam mantidas nesse planeta. O professor Otto chamou a atenção de um assunto extremamente importante, que é sobre a coevolução insetos-plantas, né? Os insetos estão há 400 milhões de anos nesse planeta, as plantas estão junto com eles, crescendo juntos. E como é que eles conviveram nesse período de 400 milhões de anos? Insetos e plantas produzem compostos, né, que mantêm um equilíbrio hoje dessa enorme população de insetos, compostos esses que podem ou fazer com que o inseto seja atraído por uma planta, vai lá, deposita seus ovos, as larvas que nascem desses ovos se alimentam daquela planta. A planta emite um cheiro, o inseto vai lá para depositar os ovos, porque as larvas se alimentam daquela planta. Ou então, o inverso disso. A planta pode produzir compostos que são chamados de metabolitos secundários dessas plantas, que são, por exemplo, drogas que quando o inseto vai testar, vai se alimentar daquela planta, aquela planta tem um gosto ruim para o inseto. Não para nós, para o inseto. Às vezes, as coisas que são amargas para nós são doces para os insetos e vice-versa. Se o inseto come aquela planta, ela pode ter um segundo tipo de planta que cai exatamente no que nós chamamos de quarta geração de inseticidas, que o Afonso estava chamando. Esse composto age como se fosse uma pílula, inibindo, por exemplo, a reprodução desse inseto. O inseto, no momento que entra em contato com um tipo desse composto, né, desse composto, ele fica estéril, ele não reproduz mais. Esse conhecimento nós estamos trazendo para dentro do nosso laboratório. E aí nós temos um grupo, a Fundação Oswaldo Cruz, como o professor Otto, o pessoal da mesa sabe, está extremamente interessada na formação de juventude, de pessoal novo nessa área de produtos naturais e área de controle de pragas e doenças. Principalmente aqui no Rio de Janeiro nós temos leishmaniose transmitida por inseto, nós temos dengue transmitida por inseto, temos série de doenças transmitidas por inseto. Bem, nós temos um problema de tempo aí que é brabo, né? Mas eu queria pedir ao professor Walter Marques para encerrar, e nós estamos assim, para encerrar mesmo em pouco tempo, infelizmente, né? Porque ele estava aqui com a folha que certamente, além do lado... É uma cola para as eventualidades. Além do lado curioso da coisa que ele nos apresentou tão bem, eu queria que o senhor usasse esse minutinho final rápido para colocar exatamente esse lado que muitas vezes não é atribuído ao cientista de base, como é o seu caso, porque se diz que o cientista de base você fica lá preso nos insetos, não se preocupa com o todo, e a mesa mostrou claramente uma preocupação nessa relação do todo. Ou seja, que mensagem o senhor dá para o ser humano em relação aos insetos? Quer dizer, essa coisa não é para matar tudo, né? Como é que a gente deve se portar em relação aos insetos? Bom, o assunto é tão vasto que nós todos poderíamos falar mais uma hora sobre tudo isso. Eu quero voltar ao assunto cor, viu? Eu tenho uma predileção por uma relação entre estrutura química e cor. Veja, existem os insetos chamados aposemáticos, que tem aqueles que adquirem uma cor que tem um significado para outros seres vivos. Né? Existem lagartas de cores muito vivas. Essas cores estão aí para avisar, mandar uma mensagem aos passarinhos: cuidado que eu sou venenosa. Não me coma porque eu sou venenosa. Viu? Isso não é fantasia, não. Isso é verdade. Essas lagartas são estados larvais de certas borboletas, né, que põem os seus ovos em cima de plantas, principalmente da família das apocináceas, as clepiadáceas, são famílias
que incluem, por exemplo, a espirradeira, né? É um exemplo, chapéu de Napoleão e outras. Essas famílias são ricas em substâncias que são conhecidas por cardiotônicas, têm ação sobre o coração e são até usadas na terapêutica para doenças, né, para controlar doenças do coração. São substâncias venenosas, em quantidade, em doses maiores são venenosas. Essa larva, que nós conhecemos como lagarta, né, ela se alimenta dessa planta e acumula dentro do seu organismo estas substâncias. Então, essas substâncias não foram produzidas pelo próprio inseto, foram introduzidas no inseto através da alimentação, né? Muito bem. Ao mesmo tempo, essas lagartas têm uma coloração muito viva, né? Por exemplo, faixas vermelhas, né? Faixas vermelhas nítidas, vermelha branca, vermelha preta, né? Rubro-negra, né? E o passarinho que chega come uma dessas lagartas. Ele come só uma vez, porque ele fica doente. Viu? Ele vomita. É uma característica dessas substâncias. Eu vou ter que interromper só pela questão de tempo, mas eu acho que essa mensagem, ou essa história que você acaba de contar do passarinho, todo esse mecanismo leva para a gente a noção dessa diversidade que nós conseguimos, pelo menos, ensaiar aqui na mesa. E eu convido vocês a uma próxima oportunidade a gente retomar esse tema. E a quem está em casa, se gostou mesmo, até escreve lá para a Caixa Postal 3916, diz aí o que vocês acham gostoso nisso. Eu acho que o pessoal vai gostar de falar também um pouco mais, já que o tempo foi tão curto. Até a semana que vem, então.